Quem assistiu o filme A Jornada de Amadurecimento Feminino, quem se identificou? Se identificou ali? Acho que toda mulher se identificou em algum lugar nesse filme. Que fala do processo de amadurecimento feminino. Me identifiquei super com a Rosa, gente. Eu era Rosa. Meu primeiro casamento eu era Rosa. Então vamos lá. A Rosa é tudo aquilo que a gente chama aqui nos nossos encontros, né? Uma mulher identificada com o masculino, uma mulher com o feminino ferido, uma mulher, né, no campo do pai, uma filhinha do papai que encontra um filhinho da mamãe, dá um match perfeito e tá tudo certo. Vamos falar da Rosa, protagonista, uma mulher totalmente insatisfeita da vida, uma mulher raivosa, uma mulher que nada para ela estava bom, uma mulher que a maternidade era um peso, a relação com a mãe era a relação com o marido, a relação dela como mulher, a satisfação dela profissional, nada dela ali tinha significado, a vida dela era totalmente apática. E aí vamos começar ali, né? Um fato importante, a Rosa, ela tá numa idade de 38 anos, que é uma idade muito importante, porque é uma meia-idade, é uma decisão. E nesse processo, nessa idade, a gente começa com as nossas buscas, né, que a gente fala muito, que a gente começa a fazer uma busca do nosso processo de individuação. Quem somos nós? Eu falo muito isso no Florescer Feminino e no meu programa Mulheres Reais, que a gente tem que fazer essa busca pra gente não ser produto da nossa galera, produto da nossa ancestralidade. E ali, o que a Rosa tava sendo? A Rosa tava num casamento totalmente insatisfeito, né? Começa ali o filme, ela na casa da mãe. Uma mãe que sedutora, que tenta seduzir o marido, não seduzir no sentido sexual, tá? Que ela queria ficar com o marido da Rosa, mas ela era como se ela estivesse toda hora querendo agradar os homens, né? Tem o filho lá, que é o filhinho da mamãe, e ela que tem um relacionamento difícil, tanto com a filha quanto com a nora. Tanto que na hora que ela vai lá, faz a muqueca, ela faz questão de falar que ela tá fazendo a muqueca pro Dado, que é o genro dela, e aí a outra nora fala, mas quando você vai fazer alguma coisa especial pra mim? Ela fala, quando você parar de falar que vai deixar o meu filho. E aí você vê o relacionamento conflituoso que ela tem com a filha e também com a nora. Um fato que é muito importante, tá? Pra gente que tá estudando aqui, os homens que são filhinhos da mamãe, o Dado é um filhinho da mamãe, eles têm muito jeito com a sogra, em geral, eles têm um bom relacionamento com a sogra, foi o que se mostrou nesse filme. E aí, nesse dia, ela descobre que ela não é filha do Romero, do pai que ela acreditava, né? O pai dela é fruto de uma relação extraconjugal que a mãe teve, e a mãe conta assim, como se estivesse falando pra ela, vou ali na esquina. E ela fica totalmente impactada com aquela revelação, e aí todo o enredo do filme começa a partir disso. Começa uma crise existencial muito grande nela. Ela é uma mulher que tem muito peso, não sei se vocês perceberam, mas a questão financeira da casa, ela que sustenta a casa, aquele trabalho do marido dela de querer salvar o mundo, não era um trabalho que era rentável, que dava dinheiro para eles, então ela começa aquela insatisfação, ele querendo ter a mulher, né, essa parte sexual que ela fala aqui, como que eu vou ter tesão por você, como que eu vou querer transar com você, sendo que você não me ajuda em nada, sendo que você não faz nada, quem nunca, né, meus amores? Então, gente, por que é importante a gente falar isso? Porque ali mostra todo o peso que ela tinha, todo o peso era dela, todo o peso de casa, e aí eu acho que muitas mulheres se identificaram nisso com ela, e mostrou ali, né, a rotina que é esse peso que é para a mulher ser mãe, esse peso para a mulher de querer ser uma boa profissional, de ser uma boa amante, enfim, de querer ser tudo e não dar conta. Quando ela entra numa crise muito profunda, né, de identidade, né, porque aí ela descobre que o pai não é o Romero, e aí ela vai atrás do irmão, e aí ela fica indignada da frieza da mãe. E aí vocês perceberam, né, o movimento de interrompido que ela tem de amor com a mãe. Eu falo muito dessa questão do movimento interrompido da mulher em direção à mãe. Quando a gente tem esse movimento interrompido em relação à mãe, nós também teremos essa dificuldade em relação à maternidade. Eu não sei se vocês perceberam ali, quando a filha dela, a mais velha, começa a ficar adolescente, a irritação que ela tem de estar naquele lugar, de colocar lá a bicicleta da filha, a raiva que ela tem. Quando ela começa a ir atrás da mãe,
ela percebe, vocês perceberam alguns padrões que ela repete da mãe. Então, eu vou dar um exemplo para vocês aqui dessa questão da bicicleta. A menina quer começar a mostrar, né, a identidade dela, que tem os gostos dela, e ela não aceita, com muita rigidez, com muita dureza com as filhas. Não, você não vai ter uma bicicleta aqui, quando você tiver a sua casa, você compra a sua bicicleta aqui na minha casa, tem as minhas regras, né, de um jeito muito duro, muito duro com ela. E aí ela vai na casa da mãe, e aí a dor dela da criança falando pra mãe que ela gostava de ver comercial e a mãe mudava na hora do comercial que ela tanto gostava. E aí ela tá sendo dura com as filhas, exatamente como a mãe foi dura com ela. Na hora que ela vai conversar com o irmão a respeito da maternidade, da paternidade, que ela descobre que não é filha do Romero, e aí ela começa com aquela dor infantil. Ali é a criança dela falando, olha, sempre percebi que ela sempre gostou muito mais de você, que ela te defendia em tudo, que você tinha albos e eu não tinha. Gente, tudo aquilo ali cria marcas na pessoa, na criança principalmente. Ou seja, ela não recebeu aquele afeto da mãe. E nós mulheres, a gente precisa muito mais disso que os homens. Pode ver que os homens ali, todos os homens ali, eles não têm essas questões emocionais aqui que nós temos de carência. Ali no filme se mostrou e na vida geralmente é assim. Então, geralmente quem entra nessas crises somos nós, mulheres. E aí, ela começa a questionar tudo. Não sei se vocês lembram, mas eu vou relembrar vocês, na hora que ela vai lá no trabalho fazer algo importante lá, que ela chega lá toda corrida, né, de tênis, como se fosse uma garota, né, de tênis. Aí o cara olha assim pra roupa dela e fala, nossa, que roupa é essa? E ela vai lá e ela troca, em vez dela levar o relatório que ela tinha que levar do trabalho, ela levou outra coisa. Aí nesse dia ela dá o foda-se pro trabalho, porque ela vive uma insatisfação no trabalho, e aí na hora que ele chega em casa, o marido dela, ele vê ela gritando no telefone, aí ela fala uma coisa pra ele, olha, nós ficamos mais pobres hoje, mas eu tô aliviada. Aí nessa hora eles vão conversar, né, que eles vão conversar no banheiro. E ele fala pra ela, nossa, mas eu não quero te ver doida desse jeito, parece que você é doida. Aí ela começa a relatar pra ele, olha, eu tô cansada, você tá preocupada, por quê? Porque o seu dinheiro não coloca sustento aqui na casa. E aí a primeira vez que dá a entender que eles têm uma conversa, aí ele fala, pode ser que eu esteja preocupado com isso, mas todo mundo tem problemas, mas você tem que pedir ajuda. Começam a discutir porque ela fala que ele nunca abriu, aí ela fala pra ele, você nunca abriu mão de nada, você faz o que você gosta e eu tô abrindo mão do que eu gosto, porque eu quero ser escritora. E aí acaba a discussão. Aí nessa hora, gente, que é importante falar, o que se mostrou aqui nesse relato aqui que eu tô falando a respeito da Rosa? Eu quis fazer aqui com vocês uma cronologia para vocês entenderem o antes da Rosa, o durante da Rosa e o depois da Rosa. Por que isso? Porque eu falei bastante para vocês nos nossos últimos encontros de viver o processo e ali mostra o amadurecimento da Rosa. Muitas vezes eu falei para vocês, vou repetir, vocês querem uma pílula mágica. A Rosa ali, ela viveu crise. Vocês acham que a crise não tem que ser vivida, a gente tem que tomar o quê? Um anestésico para crise. Todo mundo, para um amadurecimento, em todos os aspectos, precisa de uma crise. Ali, a Rosa vive uma profunda crise em todas as áreas da vida dela. Ela ali vive o inferno dela, ela vive ali o deserto dela. E ela viveu tudo aquilo. Quando ela descobriu, agora eu vou por partes, quando ela descobriu que o pai dela não era o pai dela, e ela tem aquele amor pro Romero, vamos pensar no Romero, toda aquela idealização que ela tinha do Romero, aquilo, ele era um cara lebão, ele era fora da caixinha. Tem uma hora que vocês viram, não sei se vocês perceberam uma imagem, que ele tava lá fazendo um fantoche, que ela falou, ai, porque ele fazia fantoche pra mim, e ele tava lá agarrando uma outra mulher atrás lá dos fantoches que tava fazendo, ele traindo a mãe dela. Mas a imagem que ela tinha dele era de muita amorosidade. Por quê? Porque a mãe dela era uma sequidão em pessoa. A mãe dela era seca. Agora vamos pensar, quem era a mãe dela? A mãe dela era uma mulher, ela tava doente de câncer no pâncreas, né? O pâncreas é responsável também pela deficiência aí, pelo diabetes. E quem tem diabetes, o que é o quadro da diabetes? Pensando na psicossomática.
A diabetes é uma pessoa que perde o prazer da vida, perde o doce da vida. Aquela mulher era seca, aquela mulher era uma mulher solitária, aquela mulher era uma mulher que não tinha amigos, é uma mulher que estava lá, né, só fumando, toda compulsiva por conta do vício dela do cigarro, mas ela morre de uma outra doença. Então aquela mãe dela ali, todo o histórico ali dela de dor, todo o histórico dela de amargura, né, teve uma gravidez fora do casamento. Ela falou brevemente, eu não sei se vocês lembram um pouquinho da insatisfação que a mãe dela e o pai dela tinha, que no caso são os avós da Rosa, que eles dormiam em quartos separados, e aí ela falando, você acha que o caminho é esse? A minha mãe fazia isso, ou seja, uma trajetória ali de mulheres com o feminino ferido. Então essa era ela. Ela começou a olhar a mãe dela com esses olhos, começou a se reaproximar da mãe, que é bacana para vocês, porque vocês acham, quando a gente começa a falar de se reaproximar de mãe, vocês acham que essa ideia fantasiosa de que eu tenho que amar minha mãe, Ju, mas eu não consigo ter contato com a minha mãe. Ela começou a fazer o processo dela em relação à mãe, e vocês não viram em momento nenhum do filme ela amorosa com a mãe, porque não existia aquilo na constituição do relacionamento delas. A mãe dela nunca foi amorosa com ela. Agora, no final da vida, que a mãe dela tá doente, vai existir isso. Então, quando eu falo para vocês, olha, vocês precisam fazer o caminho em direção à mãe de vocês. O que se mostrou ali? Ela fez esse movimento em relação à mãe. E o que é importante de falar, a mãe dela, que eu sempre falo, era uma metralhadora de gatilhos para ela. No começo do filme, que o marido dela tá lavando louça, né? Quem nunca? Aí ela chega lá bem debochada, bem da mulher que tem um feminino ferido. Perto dos outros você é o bonzinho, você faz tudo, né? Mas em casa você não faz nada. E ele lá com o calma, eu acho que quem tem problema é você. Porque todas as vezes que a gente vem aqui, você fica desse jeito. Ou seja, toda vez que ela tá perto da mãe, aqueles gatilhos são despertados, né? Então, ela começou a fazer o trabalho dela em relação à mãe, que foi bonito, né? Porque ela começou a ter desafios com a filha. Por quê? Quando a gente não estabelece isso com a nossa mãe, a gente percebe muito dessa repercussão no nosso relacionamento com os nossos filhos, principalmente para quem tem filhas. Ou seja, esses padrões são repetitivos. Então, o que ficou mal resolvido lá, vocês percebem que vocês não conseguem fazer tão diferente na maternidade de vocês. Então, a maternidade é pra gente olhar o espelho que a gente tem das nossas projeções. Então, ela começa a levar isso pra mãe. Nossa, mãe, eu tô com muito desafio com a Nara. Aí a mãe dela relembra pra ela, você lembra o tanto de desafios que eu tive com você? Como que você falava comigo? Da mesma forma que a filha dela faz com ela. Então ela começa a compreender tudo isso. E o que é bacana aqui de entender, né? A mãe dela que deu vamos dizer, um alvará pra ela, né? Pra ela trair o marido. Ou seja, a mãe dela pegou, né? Ela tava lá na dúvida, ela tava paquerando o Pedro. O Pedro é o pai lá do filho do amiguinho dela da escola, tá lá paquerando, porque o relacionamento é ruim, tá ruim, aí chega uma outra pessoa, né, mulheres? Quem nunca fez isso? Uma outra pessoa que você acha que vai dar o carinho que você quer, porque você acha que seu marido, seu namorado, ele não olha pra você, que ele não te valoriza, aí chega uma outra pessoa, um encantador lá, casado, de fora, e ela acha que ele ali é o perfeito. E ela tá na dúvida se ela dá esse passo. Aí a mãe dela fala pra ela, nossa, eu acho que a gente tem que fazer uma transgressão, né, que é uma violação. Eu acho que faz muito bem, não sei se vocês lembram dessa parte. Aí ela falou assim, você me recomenda? E ela recomenda. E aí ela começa a dar o passo de se abrir mais pro Pedro, de mostrar que tá afim. E aí, mulheres, vamos lá agora para as pílulas da maturidade que eu quero trazer para vocês. A gente é iludida, né? A gente é muito iludida. Eu tô falando a gente, porque tudo ali das fases que ela passou, eu vivi tudo aquilo no meu primeiro casamento. Tudo aquilo que ela passou, eu vivi no meu primeiro casamento. A gente tá num relacionamento, que o relacionamento a gente não sabe conversar, a gente não sabe se impor. Ali, em momento nenhum, que é importante falar, que eu falo tanto para vocês, que o nosso relacionamento, ele vem pra nossa cura. Eu não tô falando que o dado era maravilhoso. Ela era uma sobrecarregada, uma filhinha do papai, ele um filhinho da mamãe. Mas qual momento, sem agressividade, ela chamou ele na xixa? Falou assim, olha, a gente vai ter que dividir trabalho, agora não vai rolar você querer salvar o planeta, sendo que você não salvou a sua casa ainda.
A gente precisa de dinheiro. Momento nenhum ela teve esse posicionamento com ele. Ela só mostrava a insatisfação, a raiva dela. Mostrou ele dando um flerte também com a Silvana lá, né? Porque é muito louco, né? A mulher sabe que ela tá sendo traída, né? Obviamente que ele tava tendo um caso com ela, né? Manda fotos, mostrando foto dos peitos, mas a mulher não quer se convencer, né? A heroína não quer se convencer disso. Eu pegava coisas do meu marido e ele falava, você é louca! E eu falava, gente, será que eu sou louca mesmo? Será que eu sou louca mesmo? A gente não é louca não, é a nossa intuição. E aí o que acontece ali, gente? Quando ela pega e começa a fazer todo o trabalho dela, então ela vai, vou falar tudo resumido aqui, ela vai atrás do pai dela, que é muito importante que eu falo pra vocês, né? Fazer esse trabalho físico. Ela vai atrás do pai dela, ela olha pra ele e percebe que ele não quer nada, né? Tipo, ele não quer ela, ele tá preocupado com a carreira dele. Então, ela fica em paz com isso, mas ela vai lá, ela quer ver ele, ela quer conversar com ele. Olha, eu sou sua filha. Ela vai, ela se acerta com a mãe, não com a visão romantizada que vocês têm. Ela faz esse trabalho em relação à mãe. Ali, quando ela começa a ter esse flerte com o Pedro, fora do relacionamento, com essa ilusão que vai encontrar um homem que vai salvar ela dessa vida, que o Dado é péssimo, ela começa a delegar funções pro Dado. Não sei se vocês perceberam, mas o que aconteceu ali? Ela começa a ficar ausente, então no dia que ela foi viajar, por exemplo, o Dado não fazia nada em casa, quem fazia tudo era a heroína, então ela fazia comida, ela fazia tudo, ela colocava as meninas para dormir. Quando ele começou a pegar esse papel, que no começo ele não sabia como fazer, que é importante, a menina queima o dedo, na hora de dormir ele coloca as meninas para dormir, no primeiro dia eles comem pizza, todo mundo, só que eles se viram. Eles se viram. O que acontece? Muitas vezes, na hora que a gente quer delegar isso para outra pessoa, principalmente para os maridos, as mulheres que moram juntas, que são casadas, a gente tem uma mania de perfeição de achar que o outro não vai fazer do nosso jeito. Ele não vai fazer do nosso jeito. Não vai, é a mesma coisa. Meu marido vai cuidar do meu filho. Eu posso deixar a rotina lá certinha. Ele não vai seguir aquela rotina certinha, principalmente no começo. Então, ali, o que aconteceu? Deu um jeito, eles se viraram ali, comeu pizza, a menina queimou o dedo, se viraram. Ou seja, ela nunca passou isso para ele. Ele nunca teve essa responsabilidade. Na hora que ele começa a ter essa responsabilidade, vocês entendem que vai ser um processo? Quando terminou isso lá na frente, né? Na hora que ela chegou em casa, as meninas já estavam dormindo, ele tinha feito comida. Vocês entendem o processo que o relacionamento passou, o desgaste que o relacionamento passou? Nessa hora eles foram para terapia, eles já não transavam mais, já não tinha mais desejo nenhum. E aí foi interessante porque eles falam pra terapeuta, né? Ele fala, olha, eu acho que sexo é importante, porque eu tenho desejo por você. E aí ela fala, né? Mas como que eu vou ter desejo por você, sendo que você não me ajuda em nada, sendo que eu tenho que fazer tudo? E aí a terapeuta pergunta pra ele, você tem desejo por outra pessoa? Ela tem, né? Desejo pelo Pedro. E aí o que é legal, né? Quando ela se abre pro Pedro, o Pedro lá, que é o sedutor, ela tá escrevendo uma peça. A peça que é a Nora. Então, eu vou ler um pouquinho o que ela fala da Nora, a expectativa que o feminino dela tem. Então, eu vou ler pra você do que quando ela tá tomando vinho com ele no mercado lá, que ela tá toda solta, que ela tá se abrindo, né, pra querer ter um flerte com ele real. O que ela fala, né? Ela fala da Nora, que é uma peça que ela tá escrevendo baseada na Casa de Bonecas, né, que é um livro. Aí ela pega e fala assim, eu tô me sentindo agora como a Nora. Você conhece a Nora? Ela pergunta, ele não, conta pra mim. Ela fala, não, a Nora, ela pega e ela vai embora, deixando tudo pra trás. Ela deixa o marido, a casa, a família. Ela se dá conta que aquele casamento só existia porque ela não questionava nada, porque ela era uma alienada. Então ela percebe que não precisa mais ser submissa a um homem para ser respeitada como mulher, sabe? Aí ele, tá, que bom. É uma libertação, ela fala toda empolgada, toda apaixonada. Aí ele brinca, né? Um brinde à Nora. Aí ele, né? E o que ela vai fazer agora? Né? Que ela já deixou tudo pra trás. Aí ela, mas a peça acaba. Aí ele pergunta pra ela, mas é a Rosa ou é você? Porque ela tá falando dela aquilo ali. Ela se identifica com a personagem porque aquilo é um desejo dela. Aí ela fala, isso é uma pergunta difícil. Aí ela fala, mas eu sei o que eu quero. Prestem atenção se vocês não vão se identificar o que ela quer. Eu quero um cara que seja o meu parceiro, um companheiro, assim, presente, que saiba que as diferenças entre homem e as mulheres são mínimas. E eu também quero ter vários homens, experimentar todos, sabe?
E aí, né, ele entende, né, começa a se abrir, começam a ter lá um encantamento dos dois, eles vão andar de bike juntos, ele tira a camiseta, ela tira a camiseta também, né, mostra os peitos na rua, todo mundo fica buzinando. Ou seja, ela ainda, gente, ali, que é importante, a Rosa era uma heroína e todo mundo passa por esse processo. Então ela tá nesse processo que ela tá pedindo para ser mudada de fase. Quem aqui tá no Florescer sabe que eu falo que depois da heroína a gente tem que passar de fase. Ela tá vivendo também as questões da maternidade ali com as filhas. Então são todas questões existenciais que ela tá passando na vida dela, que ela tá amadurecendo para falar o que eu vou fazer da minha vida. A mãe dela não deu esse passo, a mãe dela não amadureceu, a mãe dela ficou presa lá na heroína. E qual que foi o destino da vida daquela mulher no final? Doença. Quando a gente não vive isso, isso se materializa no nosso corpo em forma de doença. Então a vida estava chamando ali para Rosa, olha, então, vamos amadurecer, vamos olhar para isso, vamos deixar um pouquinho isso de lado. Essas ideias são ótimas aí, mas a sua realidade é essa. Então você vai embora, você vai abandonar as suas filhas, seu marido, como se não existisse isso. Isso é a realidade, gente? Não é a realidade. Tudo isso vai com a gente, né? Porque ela tá se inspirando aqui numa ideia que tem na cabeça dela, numa ideia fantasiosa dessa Dora. Então ela vai, né, pra se abrir para isso, para dar uma oportunidade para esse amor que ela fantasia na cabeça dela, porque ela tem uma fantasia. Então ela pega e vai ter uma noite lá com Pedro, uma noite louca lá, vão para Ilha Bela, ele monta todo ali um cenário e eles ficam juntos. E aí, meus amores, vamos lá, heroínas, pílulas da maturidade agora. Na hora que ela se depara com aquele homem sedutor, né, aquele homem que corteja ela, porque no relacionamento dela não tem mais isso, ela se sente toda encantada, toda apaixonada novamente. Então ela cria uma esperança, uma expectativa que aquele homem sim vai salvar ela, porque ele não é igualdado, né? Então ela cria toda aquela expectativa até que, né, ela vai, tô caminhando pro final, tá? Agora do processo dela. Ela vai, ela lida com a realidade, tá lá na escola, ele chega com a mulher dele, porque ele é casado, ele não fala com ela, porque ele tem a esposa dele, então ela se dá conta que não, tipo, ele não me quer, né? Tipo, aquilo ali foi um lance pra ele. E aí ela chega em casa toda frustrada. Quando ela chega em casa, o Dado, que nessa época ele já amadureceu mais, ele já colocou as meninas pra dormir, já colocou as filhas pra dormir, tinha feito comida, e ele até fala pra ela, olha, eu não sei se tá boa, experimenta. Ela vai lá, experimenta, tá boa. E aí eles têm uma conversa, ele faz uma massagem no pé dela, eles começam a conversar. Ela fala pra ele, olha, eu acho que desse jeito não tá bom. E aí ela expõe pra ele, né, eu acho que a gente precisa falar a verdade um pro outro. Eu me apaixonei por uma outra pessoa, mas eu não tô mais apaixonada. E aí nenhum dos dois conta a verdade, porque dá pra entender que ele teve um lance com a Silvana, assim como ela teve um lance com o Pedro. Porque o relacionamento deles estava ruim, gente. O relacionamento ali estava desequilibrado. E aí ele pega e ele fala, olha, eu amo você. E ela fala, olha, mas esse jeito que tá, a gente precisa melhorar, tal. E aí ela vai, que é muito simbólico nessa parte, ela vai, porque mostra ali o processo dela de amadurecimento. Ela vai, como uma mulher agora, pega o All-Star e joga fora, né? Agora o All-Star pode ficar para a filha dela, que tá ficando adolescente. Então ela vai lá, joga o All-Star no lixo e ali eles têm uma conversa. E aí que é importante, né? Que ela fala para ele, Dado, eu não consigo confiar em você, eu acho que você teve um caso com ela. E ele, não, eu não tive um caso com ela. Aí ela fala, mas a minha intuição fala que você teve, né? Porque ela, gente, intuição é feminina, ela sabe que ele teve, ela não quer acreditar que ele teve, mas ela também não falou a verdade. E aí, do final, que é importante que eu não passei essa fase, é um momento que ela saiu do emprego, né? Tudo depois daquilo teve um andar. Então, assim, ele teve que ser responsável por mais coisas de casa. Ela chamou ele para isso, ele foi responsável para isso, porque ela teve que viver as crises dela. Ela foi lá em Brasília visitar o pai, ela teve que lidar ali com o luto da mãe, recuperar essa relação com a mãe. Tudo isso, gente, é muito importante porque ela viveu todos esses processos. Perceberam que ali nesse filme não existiu mágica, existiu ali quebra de idealizações que a gente tem tanto, de achar que não, o outro relacionamento vai ser maravilhoso. Ela acaba de escrever a peça dela. Por que eu tô falando isso pra vocês? Olha a Rosa lá no início, totalmente focada em fazer, em ter nada de realização, e ela no final.
Vocês percebem a diferença? Só que ali, toda a diferença que teve da relação com o marido dela, da relação com as filhas, tudo aquilo, existe um meio. E esse meio de transição teve muita dor para ela, teve todo o sofrimento que ela teve que passar. E muitas vezes o que a gente quer? A gente não quer passar esse processo. E onde que a gente sente muito isso? Principalmente nos relacionamentos afetivos. Eu falo tanto para vocês dos relacionamentos, porque ela acabar com aquela relação. Não, porque o dado era um homem ruim. O dado, ele era um cara escroto. O relacionamento estava desequilibrado, mas ele era um cara escroto? Ele não era um cara escroto. Aí vocês me perguntam assim, tá? Que é muito natural isso de vocês perguntarem: ai, Ju, mas o meu marido não me ajuda, ou eu descobri uma traição, principalmente traição. Deixa eu falar uma coisa pra vocês que é difícil. O relacionamento, o homem e uma mulher. Um precisa do que tem. O homem tá com a mulher porque tem algo nela que ele precisa. A mulher quer o homem porque tem algo nele que ela não precisa. Essa é a função do relacionamento. O que acontece quando nós não estamos em posse do nosso feminino? Eu vou falar uma coisa bem difícil, muito real aqui, tá? Porque a gente traz aqui realidade. Aquela mulher ali, o homem quer acessar o feminino dela. O feminino, gente, ele é magnético, é como se ele fosse um imã que atraísse o homem para aquilo. Por isso que tem mulheres que são magnéticas, tem mulheres que quando tem esse feminino não é passar batom na cara, falar manso, não. Feminino vem de dentro. O homem quer acessar algo que tem ali. A relação sexual vem para isso, o relacionamento vem para isso. E aquela mulher, ela tá seca, ela tá dura, ela tá fechada, não tem abertura para aquele homem, assim como a mãe dela. A mãe dela era uma mãe seca, uma mãe rígida, ou seja, não existia abertura para ninguém, não existia abertura para nutrir as suas filhas. Vou falar da mãe dela porque ela ia repetir o padrão da mãe e ela transicionou, tá? Vamos falar primeiro da mãe. A mãe, dura, rígida, não conseguiu manter um relacionamento, né? Teve no início que elas estão brigando, que ela pega e fala assim: olha, se meu pai te abandonou, se meu pai não quis ficar na relação, não vem falar do meu pai não, porque o meu pai, ele é maravilhoso. Ela fala: eu não quis o seu pai, minha filha, eu que não quis ele, porque eu não queria ficar sustentando um homem. Aquela mulher lá dura, fechada, devia ser uma mulher forte também, trabalhando, bancando a casa, bancando os filhos, que dá a entender além da relação. Rígida, que os filhos não aguentam, porque ela não aguenta a mãe. Ela não queria a mãe. Depois que ela transicionou, que ela falou: olha, minha mãe é desse jeito, mas é minha mãe. Mas de início, não. E aí, ela tá repetindo o padrão da mãe. Ela ia repetir o padrão da mãe. Ou seja, de ficar uma mulher rígida, dura, seca, ia terminar o relacionamento porque ele ia trair ela, com certeza, porque não existia espaço ali para o homem se manifestar, ele não conseguia acessar o feminino dela, porque é importante. Por que o homem fica? O homem fica por quê? Porque ele quer o feminino que tem em você. Só que se não existe feminino em você, se não existe essa parte feminina para ele penetrar, para ele pegar, ele vai procurar isso em outro lugar. As traições vêm disso. É difícil, mas é a realidade. Então ele ia ficar lá dura, seca, não ia conseguir se conectar com as filhas iam ficar com o ranço dela igual da mãe. Todo o processo que ela fez de reconexão com a mãe, de ficar em paz, não é porque ela aceitou o pai, ela ficou em paz com a história dela. Ela não foi lá cobrar da mãe, ficar resmungando da mãe, que você me enganou. Não, ela teve esse momento de ira, mas depois ela ficou em paz. Qual que foi a mãe que ela se transformou para a filha no final? Para as filhas. A filha dela, a raiva da filha dela era por causa da bicicleta. No final ela foi de bike com as filhas, com as duas, para a escola. No final, ela estava lá regando as flores, que é um sinal muito do feminino, as pessoas que gostam de cuidar das flores junto com as filhas. Isso mostra o quê? O quanto ela transicionou. Mostra que o casamento dela foi reconectado. Não mostrou ali no final, mas dá a entender que eles se reconectaram, pelo que ele fala: olha, nós transamos há 2 dias atrás como 2 adolescentes. Por que eu tô falando tudo isso pra vocês aí? Houve a traição dela, houve a traição dele, existiu desequilíbrio sim no relacionamento. Ele era um filhinho da mamãe, ela uma filhinha do papai, ela super sobrecarregada, ele num lugar muito mais, tipo, quero salvar o planeta, mas não salvei a minha casa. Só que a partir disso, a partir dela se impor, a partir dela ser mais realizada também no que ela queria, então ela começou a escrever. Aquilo começa, gente, a dar mais prazer pra ela. Isso que eu falo pra vocês, às vezes a gente vive tanta insatisfação na vida, eu recebo tantas mulheres frustradas aqui,
no relacionamento. Só que muitas vezes não é só o relacionamento que ela tá infeliz. Ela tá infeliz na vida profissional dela, ela tá infeliz porque ela não faz nada de realização, ela tá infeliz porque ela tem acordos ali, por exemplo, no caso da Rosa. Para exemplificar, ela tinha um acordo com o marido dela que ele estava salvando o planeta e ela estava vivendo um trabalho super frustrado para sustentar a casa. E ele querendo salvar o planeta lá, sendo que não estava bancando a casa. Em algum momento ela chegou e falou assim: olha, desse jeito aqui não dá. A gente faz acordos no início do relacionamento, porque a gente quer viver um relacionamento, porque a gente quer um namorado, e a gente não percebe muitas vezes o quanto isso vai dar um peso, principalmente quando a gente vai morar junto, principalmente quando vir os filhos. Porque a gente vai deixando as coisas, a gente vai fazendo concessões, que essas concessões no relacionamento vai ter um peso muito grande lá atrás, essa conta vai chegar. Por isso que eu falei para vocês ontem nos stories, eu vou repetir aqui. Comece a estipular as trocas equilibradas desde o começo da relação. Comecem a ficar no feminino de vocês desde o início da relação, porque depois, quando o relacionamento é constituído nesse molde, que foi, no caso, o filme que a gente está relatando aqui, é mais doloroso pra gente. Não tô falando que é impossível, não é impossível não, mas é mais doloroso a gente estipular um equilíbrio desse relacionamento, porque aí muitas vezes entra o quê? Entra a traição, aí entra a mágoa. Não tô falando que é impossível, lógico que não. Quantas mulheres eu recebo aqui que depois de uma traição vem fazer o processo delas e o casamento é reconstruído. Mas é muito mais doloroso, porque ficam essas marcas. E para ficar em paz com isso, tem que zerar isso. Ó, trabalha isso, chora isso, vive essa frustração. E se você quiser ainda, né, ainda ficar com esse homem, você tem que entender. E aceitar o que você também errou desse relacionamento. Porque um relacionamento só desequilibra por dois. Não é só a parte de um. Meu casamento acabou por isso. Lu, muitos casamentos, vou falar pra vocês da minha experiência do meu primeiro casamento. O meu primeiro casamento também, eu fui muito traída, né, pelo meu primeiro marido. Mas também vou falar pra vocês, né, que eu era a heroína, a filha do papai, e aí a gente percebe, né, a vida sexual começa a ficar desequilibrada. E o que não tem naquele relacionamento, que não tinha no meu, né, porque eu era uma mulher totalmente desconectada de mim, o homem vai procurar em outro lugar. Não tô falando só o homem, gente, a mulher também, porque às vezes a gente fala só o homem, mas a mulher também. Deixa eu falar aqui um pouquinho pra vocês disso que é importante falar. Às vezes a gente fala assim só do homem, mas admitam pra mim, quando a gente tá se sentindo não vista, quando a gente se sente pesada, quando o relacionamento tá ruim, quem nunca fez o que a Rosa fez? Não tô falando muitas vezes que a gente vai pegar e a gente vai trair, mas a gente vai dar uma aberturazinha, de achar assim, de ter uma idealização. Nossa, aquele cara ali não faria comigo o que meu marido faz, porque a grama do vizinho ali é mais maravilhoso. Essas horas que a gente tá fazendo o nosso relacionamento, quem é que nunca fez isso? Vou falar pra vocês porque eu fazia muito isso. Só que o carinha ali me valoriza, ele me acha bonita. E aí a gente pega e alimenta a nossa autoestima com ficar de gracinha. Quem nunca fez isso? Quem nunca fez isso? Os homens também, mas a gente precisa parar de ser hipócrita, porque a gente também faz isso. Qual que é o sintoma disso? O relacionamento não tá bom. O relacionamento não tá bom. Gente, ó, sou casada. Não tô falando quem não é casada, tá? Mas tô comprometida com essa pessoa. Eu tô comprometida com essa pessoa para esse relacionamento ficar bom. Agora, se eu tô comprometida com essa pessoa, igual a Rosa, tá comprometida lá com o Dado, mas tá dando trela lá, ficando de gracinha com o Pedro. Alimenta o nosso ego. Exatamente. Só que isso, Lu, é um sintoma, entende? O que a gente não faz? A gente não tá olhando pro sintoma, a gente tá simplesmente caindo na ilusão, na expectativa lá da casa de bonecas, que a gente vai deixar tudo pra trás e aquele lá vai ser maravilhoso. Só que se esse daqui tá mal resolvido, meu amor, em geral a gente vai deixar esse daqui e esse outro que a gente acha que é um príncipe vai se transformar num sapo igual aquele ali. É um processo de cura que você tem que fazer. Não é tão simples, não é uma mágica, é um processo que você precisa viver. Se eu puder falar pra vocês aqui nesse filme, ela passou por todo esse processo de trabalhar, obviamente que é um filme e passa tudo de forma resumida. Não é um processo simples mesmo, não existe mágica, gente.